Finalmente, o Tesouro Reserva foi lançado e muita gente já está falando por aí que esse novo investimento acabou com as caixinhas do Nubank. Será? Depois que eu fui analisar tudo, eu descobri um detalhe que quase ninguém percebeu. Dependendo do valor que você investe, do tempo que o dinheiro fica aplicado e do prazo do investimento, o resultado pode mudar completamente. E é por isso que o Tesouro Reserva está chamando tanta atenção. O Tesouro Reserva é um investimento que promete liquidez imediata, mais segurança, rendimento competitivo e uma proposta que bate diretamente de frente com caixinhas do Nubank, CDBs, poupança e até o próprio Tesouro Selic. Mas será que ele realmente é o melhor? Nesse vídeo eu comparei tudo: rentabilidade, segurança, liquidez, impostos, taxas, vencimentos e fiz simulações reais para você descobrir quando ele realmente vale a pena. E até o final desse vídeo você vai entender quando é que o Tesouro Reserva ganha e quando é que o Tesouro Reserva perde. Mas então, o que é o Tesouro Reserva? O Tesouro Reserva é um novo título público criado pelo governo federal especificamente para quem quer criar a sua reserva de emergência de forma simples, segura e com liquidez imediata. Ele rende a taxa Selic, que hoje está em 14,50% ao ano no momento em que eu gravo esse vídeo. Mas a novidade aqui nem é a rentabilidade, é a liquidez. Porque se você investe no Tesouro Reserva, você pode sacar o seu dinheiro praticamente a qualquer momento. Na prática, ele funciona quase que 24 horas por dia. A única pausa acontece entre meia-noite e 1h da manhã, porque nesse horário as operações ficam temporariamente indisponíveis segundo o próprio Tesouro. Fora isso, finais de semana, feriado, madrugada, os resgates continuam funcionando normalmente. Outro ponto importante é o investimento mínimo. No Tesouro Reserva, o valor mínimo é de R$1, diferente do Tesouro Selic, que o investimento mínimo gira em torno de aproximadamente R$190. E isso quebra aquela ideia de que você precisa de muito dinheiro para começar a investir. Agora tem outro detalhe que chama bastante atenção. Diferente dos outros títulos do Tesouro Direto, no Tesouro Reserva não existe oscilações negativas. Você não vai ter aquela surpresa de abrir o aplicativo e encontrar menos dinheiro do que você investiu. O saldo vai crescendo aos poucos, dia após dia. Isso acontece porque o Tesouro Reserva não sofre marcação a mercado. Então não existe aquele risco de você precisar resgatar o dinheiro e pegar menos do que você investiu. Então são vários pontos aqui que realmente chamam a atenção. Mas também existem detalhes que mudam bastante o resultado, dependendo do prazo, do valor investido e do tipo de comparação. Então vamos olhar isso da forma certa, comparando números reais. E a primeira comparação precisa ser justamente com a poupança, porque muita gente ainda deixa o dinheiro parado lá, achando que está fazendo uma boa escolha. Vamos simular uma aplicação no valor de R$10.000. Já dá para perceber que o Tesouro Reserva rende bem mais do que a poupança, seja para 6 meses, 1 ano, 5 anos e até 10 anos. Isso acontece porque a poupança tem uma regra de rendimento. Ela rende 0,5% mais a TR. Hoje isso dá 8,32%, que é a taxa referencial, ou seja, bem menos que a taxa Selic. Já o Tesouro Reserva, ele acompanha justamente a taxa Selic, por isso ele acaba saindo na frente. E não é só isso. A poupança também possui a chamada regra do aniversário. Isso significa que se você precisar resgatar o seu dinheiro antes de 30 dias do prazo em que você fez o depósito, você perde toda a rentabilidade do período. Já o Tesouro Reserva, assim como o Tesouro Selic, possui rentabilidade diária. Então o seu dinheiro vai crescendo todos os dias. E sinceramente, fica praticamente impossível defender a poupança como uma opção para a sua reserva de emergência. Ela é uma péssima opção para a sua reserva de emergência. Agora, quando comparamos um CDB de liquidez diária que paga 100% do CDI com o Tesouro Reserva, a conversa muda um pouco. Se você reparar, nos prazos mais curtos, 6 meses, 1 ano e até 2 anos, o CDB normalmente acaba rendendo um pouco mais. Não é uma grande diferença, mas ela existe. Isso acontece por causa da taxa de custódia do Tesouro Reserva. No momento do resgate, existe uma cobrança de 0,2% ao ano.
mas valores de até R$10.000 são isentos dessa cobrança tanto no Tesouro Reserva como no Tesouro Selic. Quem possui até R$10.000 investidos tanto no Tesouro Selic como no Tesouro Reserva não paga essa taxa de custódia. E essa cobrança é feita apenas ao valor que ultrapassar os 10.000. É uma taxa pequena, mas como no CDB não existe a cobrança dessa taxa, ele acaba ganhando vantagem nos prazos menores. Só que daqui para frente o cenário começa a mudar, porque no longo prazo o Tesouro Reserva tende a ganhar vantagem. E o motivo aqui é muito interessante. A maioria dos CDBs de liquidez diária, eles têm vencimento de aproximadamente 2 anos. Então, quando esse prazo acaba, o investimento vence, o dinheiro volta para a conta, o imposto de renda é cobrado e esse valor precisa ser investido novamente. As caixinhas possuem um sistema de reinvestimento automático quando o investimento vence. E nesse momento, o imposto de renda é cobrado normalmente. Ou seja, o dinheiro é reaplicado já com o desconto do imposto. Então, mesmo sendo automático, existe um vencimento ali acontecendo por trás. Já o Tesouro Reserva possui vencimento de até 10 anos. Então, quem consegue deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, acaba adiando imposto de renda, taxa de custódia e novos reinvestimentos. E isso faz toda a diferença nos juros compostos, porque quanto mais tempo o dinheiro continua aplicado sem interrupções, maior tende a ser o efeito bola de neve dos investimentos. Agora vamos comparar com o Tesouro Selic. Existe um detalhe aqui que também precisa ser observado. Vocês percebem aqui que nos prazos mais curtos, 6 meses, 1 ano, 2 anos e até 5 anos, o Tesouro Selic ainda rende um pouco mais do que o Tesouro Reserva. Isso porque o Tesouro Selic possui aquela pequena taxa adicional acima da Selic. Então, no curto e no médio prazo, ele realmente fica na frente. Mas olha o que acontece no prazo de 10 anos. O cenário muda. E aí o Tesouro Reserva passa a render mais. E não é porque ele tem uma taxa maior. Na verdade, o que faz a diferença aqui é o prazo de vencimento. Hoje, o Tesouro Selic disponível tem um vencimento de aproximadamente 5 anos. Então, quando esse prazo acaba, o título vence, acontece o resgate automático, o imposto de renda é cobrado e o dinheiro precisa ser investido novamente. Já o Tesouro Reserva possui um vencimento de 10 anos, ou seja, o dinheiro consegue continuar rendendo por mais tempo sem interrupções. E isso faz bastante diferença nos juros compostos, porque enquanto no Tesouro Selic existe essa pausa no meio do caminho, no Tesouro Reserva, o patrimônio continua crescendo por mais tempo antes da cobrança final de impostos e taxas. E é por isso que no longo prazo ele acaba passando na frente do Tesouro Selic, como nós vimos nessa tabela. E aqui vale lembrar que tanto o Tesouro Reserva quanto o Tesouro Selic e as caixinhas seguem essa tabela regressiva do imposto de renda. Mas qual é a segurança por trás desses investimentos? Tanto na poupança quanto nas caixinhas, CDBs e contas remuneradas, existe a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Essa proteção cobre até 250 mil por instituição financeira e por CPF. Se você tiver dinheiro em até 4 bancos, você pode contar com essa cobertura dentro desse limite de valor em cada instituição. Já no Tesouro Selic e no Tesouro Reserva funciona diferente. Eles não possuem essa cobertura do FGC. E na verdade nem precisam, porque aqui você está investindo no próprio governo e o governo possui muito mais recursos e capacidade financeira do que um banco comum. Inclusive, o próprio controle da moeda através do Banco Central faz parte dessa estrutura. Por isso que os títulos públicos são considerados os investimentos mais seguros do Brasil. E diferente do FGC, que possui um limite de cobertura de valor, aqui a cobertura é sem limite de valor. Então, como investir no Tesouro Reserva? No momento, esse investimento está disponível apenas para clientes do Banco do Brasil. A expectativa é que futuramente ele chegue para outras instituições financeiras também. Agora, isso não significa que qualquer CDB perdeu, que toda a caixinha ficou ruim e que também não significa que você precisa sair agora correndo para trocar tudo. Mas eu acredito que esse investimento vai crescer muito nos próximos meses, porque ele junta a segurança do tesouro, praticidade das caixinhas e liquidez imediata. E isso muda completamente o jogo. Agora eu quero saber uma coisa. Você deixaria o seu dinheiro no Tesouro Reserva ou ainda continua preferindo as caixinhas? Me conte aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se esse vídeo te ajudou,
Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. Tchau, tchau!